Você sabe o que significa a palavra distração? É claro que não estamos falando acerca de uma pessoa distraída. Não tem nada a ver com isso. Isto se refere à Era Medieval, que foi um período da história da Europa do século V até o século XV. Esse período ele é caracterizado pela queda do Império Romano do Ocidente e pelo domínio completo da Igreja Católica. E nessa época, a palavra distração era um método de tortura. O que era isso? Pegavam uma pessoa que iam torturar, amarravam uma corda em cada membro do corpo e puxavam em direções opostas até este corpo ser totalmente despedaçado. O braço de um lado, o outro braço de outro, a perna de um lado, a outra perna do outro, puxavam e destruíam, dilaceravam o corpo humano nesse tipo de tortura. Isso era exatamente o significado da palavra distração. É exatamente o que nós estamos vendo neste chamado século XXI, nesta chamada era pós-moderna. Em que sentido estamos sendo distraídos? Ou como se dá essa distração nesse mundo chamado pós-moderno? A nossa mente tem permitido os olhos caminharem, serem puxados numa direção, os ouvidos na outra direção, a boca numa outra direção, os meios de comunicações, essa chamada invenção, esse crescimento da era tecnológica, nos faz nos dividirmos em várias partes emocionais, caminhando cada parte para um determinado segmento, para um determinado lado, e aí o nosso mundo psíquico, a nossa mente, ficando totalmente distraída, despedaçada. Daí as doenças mentais, daí as doenças psicossomáticas, daí a ansiedade, daí a depressão, daí a dificuldade de relacionamentos e a dificuldade da nossa identidade, seja no caráter humano como no caráter espiritual. Será que não estamos no momento exato em que nós comemoramos hoje o chamado dia da Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, que veio para justamente fazer o contrário? Ou seja, a palavra contrária de distração é tração. O que significa tração? Sermos puxados numa só direção. É isto que a morte e a ressurreição de Cristo veio fazer. Nos tracionar, nos puxar para o reino de Deus, única e especificamente para o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, o poder do Evangelho, a luz que move o nosso espírito, o Espírito Santo que veio habitar em nós, tem uma única direção. Direção em que o seu fruto se manifesta em nós, na única direção de amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas o mundo delivery está nos despedaçando. Essa distração está acontecendo no nosso mundo psíquico. Daí os estragos que nós temos visto, trazendo a falta de saúde mental, a dificuldade da nossa mente que precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Como diz a palavra, termos a mente de Cristo, para não sermos despedaçados, para termos uma identidade, alcançarmos o caráter de Cristo e não sermos como aquela palha, aquela folha
de outono que o vento leva para onde quer. Creio que hoje, o dia da Páscoa, é um dia totalmente propício para pensarmos nisso. Em que lugar, para onde está sendo puxado todas as partes do seu corpo, da sua mente, da sua identidade? O que está acontecendo com você hoje? Então, hoje em que nós comemoramos a morte, trazemos à memória a morte e a ressurreição de Cristo, aonde deu a totalidade do poder ao homem de ser guiado por este evangelho, por esta palavra que é viva e eficaz, e justamente nos encontrarmos, justamente através deste puxar para um lado só, ao sermos tracionados para esta palavra bendita e eficaz, por este gesto de amor tão significativo de Cristo entregando a sua vida por todos nós, para que nós pudéssemos sermos restaurados, trazidos do reino das trevas para o reino da luz. Pare um pouco e pense nisto. Pense nisto pelo menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Que no dia de hoje, ao você dar a oportunidade para sua mente, para o seu espírito, pensar pelo menos alguns minutos no significado desta morte e ressurreição de Cristo, você possa descobrir as benécias que esse Cristo veio trazer por um amor tão grande e tão significativo. Não permita a distração no seu mundo emocional. Pelo contrário, permita a tração, sendo tracionado pelo Espírito Santo para o reino da luz. Deus abençoe você, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Feliz Páscoa.